Qual que é o conselho que você daria se você tivesse 18 anos? Pra você mesmo. Não estuda, trabalha. Esse assunto vem gerando muita polêmica nos últimos tempos, não é mesmo? Nos Estados Unidos existem até certos jovens que criaram um movimento que vem defendendo esse lado de enriquecer sem ir à faculdade. Você vê muita gente lá assim com altos carros e tudo mais na rua, escrito lá no carro dele, enriqueci sem ter ido à faculdade. Essa Lamborghini aqui é tua? É minha. Como é que eu faço pra ficar rico? Ah, mano. Lá atrás, mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu larguei a faculdade pra empreender. É muito decepcionante você saber que você estudou a vida inteira e aí ele simplesmente consegue ter um bom emprego, claro, ganha lá um bom salário e tudo mais, mas ele tem que trabalhar todos os dias e tem que depender da empresa, de um patrão. E quando ele vai ver a ficha do patrão, descobre que o patrão não fez nem sequer a universidade, nem terminou o ensino médio. É um pouco frustrante, não é mesmo? E saber que esse patrão está ganhando mais que ele. Aliás, não, está a ganhar o que ele produz para o patrão. Então chega a ser muito decepcionante, acho eu. E de um certo modo eu acho que isso é que fica gerando esse lado das pessoas terem um certo ressentimento com as pessoas que ficaram ricos sem faculdade. É daí onde começam a sair aquelas polêmicas a dizer esse engana as pessoas, por isso que ele está conseguindo ganhar muito dinheiro, ou porque é bandido, ou porque... Tudo bem, existem bandidos, mas existem bandidos que também foram à faculdade, mas que não conseguiram ter sucesso e acabaram virando bandido. Então ir à faculdade ou não determina a ética de uma pessoa, não determina a personalidade da pessoa. Contribui sim, mas não determina isso. Se você for a ver ao fundo onde é que surgiu a ideia de uma universidade, lá muito atrás, você vai ver que a universidade foi criada para poder formar pessoas para trabalhar nas fábricas. Antigamente, não havia muitas opções de negócios que nem hoje. Então era mais fábrica dos grandes monopolistas assim, do mercado, né? E por sinal eram pessoas que não tinham ido à faculdade, né? Só que eles tiveram a possibilidade de criar lá um certo negócio, então precisavam de pessoas capacitadas para trabalhar nas suas fábricas, né? Então eles criavam cursos para aquelas pessoas para estarem capacitadas a trabalhar nas suas fábricas. Foi daí que surgiu a universidade. Claro, lá não era universidade, era apenas uma forma de treinar as pessoas, só que aquilo foi desenvolvendo com base nas necessidades do mercado. Mas seguiram o mesmo fio de pensamento, treinar pessoas para trabalhar nas empresas das outras pessoas. Então, até hoje é isso, até as mais desenvolvidas universidades. Tudo bem, existe uma e outra que já tenta implementar alguns cursos que te faz ter um pouco mais de liberdade em termos de pensar e tentar ser livre no mercado, né, de ganhar dinheiro. Mas ainda assim, do modo geral, as universidades treinam pessoas para ir pedir emprego. E você nunca vai ficar rico trabalhando para alguém. Veja a tua volta. Todo mundo que você conhece, acredito, ali em volta de si, todos têm um emprego e não são ricos. Existem pessoas, sim, muito bem-sucedidas, têm um bom emprego, um bom salário e tudo mais, mas isso não lhe faz poder comprar um jato particular, por exemplo, ter mansões e tudo mais. Ele não chega a esse nível. Se chega, é 1 em 1 milhão. Você tem que ser um PCA de uma multinacional para poder conseguir ter dinheiro para comprar um jato particular, por exemplo. Eu conheço alguns, por exemplo, eu estava vendo documentários sobre o PCA da Renault, que é a mesma que depois a Renault acabou comprando a Nissan, ele virou PCA das duas empresas. Mas, olha só, é a Renault e a Nissan, são duas marcas muito grandes nesse mundo. E ele era o PCA das duas agências. Sabe quanto é que ele ganhava de salário? Ele ganhava cerca de 700 mil euros por mês. Isso sim te faz você ser alguém rico. Você pode ter a possibilidade de comprar um jato particular, comprar mansões em todo o mundo com este tipo de salário. Mas, você tem que ser 1 em 1 milhão. E para você conseguir um emprego desses, você tem que ser um empreendedor, na verdade. Não é alguém que simplesmente fez faculdade e vai ter esse emprego. É alguém que já tem espírito de empreender, porque a empresa depende do PCA. O PCA age como se fosse o dono da empresa. Ele tem que pensar em tudo, ele tem que fazer o negócio dar certo. Mas uma coisa é certa, até mesmo esse PCA da Renault, ele não tem uma liberdade financeira. E não confunda liberdade financeira com conseguir pagar as suas contas sozinho. Liberdade financeira, você tem que ter liberdade, por isso que está lá o nome, liberdade, e ter finanças. Isso, um exemplo mais prático disso é você ter, por exemplo, uma casa arrendada e você poder receber renda daquela casa todos os meses. Isso é liberdade financeira. Você, com uma casa apenas, você pode não ficar rico, mas você vai ter uma espécie de liberdade financeira mais pequena nesse caso. Mas não deixa de ser liberdade financeira, porque é um dinheiro que entra sem você trabalhar. Você pode viver disso. Desde que você não tenha que trabalhar, acorde de manhã, só fica em casa sentado. Isso é liberdade financeira. Então existem níveis de liberdade financeira. Há quem tem um nível de liberdade financeira de 10 mil dólares, há quem tem um nível de liberdade financeira de 1 milhão, há quem tem um nível de 1 bilhão. Tanto faz, todos não deixam de ser uma liberdade financeira. Agora, se você ganha 1 milhão, mas você tem que trabalhar para alguém, isso não é liberdade financeira. Isso é ganhar muito dinheiro, mas não através da liberdade financeira. E tem mais uma coisa. O fato de ir à universidade ou não ir, não significa não estudar muito ou estudar muito. Você pode estudar muito sem ir a uma faculdade. E você pode nem estudar muito, mas indo a uma faculdade, ter até o doutorado, mas sem estudar muito.
você pode ter influências a passar. Doutorado é o quê? É um certificado. O certificado, eu conheço muita gente lá no topo que tem certificado, mas é um certificado falso, um certificado comprado. Então isso não é estudar muito. E há pessoas que não têm certificado, mas que estudaram muito. Quando Steve Jobs, por exemplo, falava a faculdade não é a forma que vai te dar a liberdade, que vai te dar riqueza e tudo mais, ele não estava a dizer que não ir à faculdade significa não estudar. Então, talvez essa seja a polêmica que existe por aí, que as pessoas não chegam a explicar muito bem. O fato de você não ir à faculdade não significa que você não vai estudar. Se você quer enriquecer, você vai ter que estudar. E, na verdade, se for analisar bem, você vai ver que essas pessoas que enriquecem sem ir à faculdade são pessoas que estudam muito mais do que as pessoas que foram à faculdade. Só que elas estudam num ramo determinado, num ramo específico, em que elas estão investindo os seus esforços. Quando eu falo de investir esforço, é você tem um negócio, por exemplo, que você abriu e pretende ganhar a vida com aquele negócio. Você vai ter que estudar sobre aquele negócio para poder fazer ele ter sucesso. Isso é muito diferente de ir a uma faculdade, simplesmente estudar, para quando terminar você começar a procurar aonde implementar aquele conhecimento. Você, quando estiver numa faculdade, você não vai ter o mesmo empenho do que alguém que está lá estudando, mas sabendo exatamente onde vai implementar aquele conhecimento, entende? Então é daí onde vem essa grande desavença entre as pessoas que foram à faculdade e as que não foram. O estudo deveria vir em detrimento da área em que você pretende aplicar o seu esforço, né, o seu negócio e tudo mais. Se eu quero, por exemplo, ser um eletricista, então vou começar a estudar eletricidade para poder ter sucesso no ramo de eletricidade. Porque eu escolhi ser eletricista e eu sei como, se você for a ver, você acaba estudando muito mais ou igual a uma pessoa que está na faculdade, só que você está a estudar para um ramo determinado, um ramo específico que vai ajudar no seu próprio negócio. Então você vai deixar de estudar muita coisa desnecessária, que é o que acontece nas faculdades. Nesse caso, você estuda muitas coisas que nunca vai aprender, porque ali é tipo disparar vários tiros para ver onde é que vai acertar. Mas se você já sabe onde quer acertar, você vai simplesmente focar em acertar naquele alvo. E aí é onde está a diferença. Então, se você é uma pessoa que estudou muito, não tenha raiva das pessoas que não estudaram e que estão a enriquecer, tá bom? E não tente levar o seu filho para o mesmo caminho, porque até hoje ainda existe aquela coisa dos pais dizer que meu filho tem que ser um grande médico, tem que ser um grande advogado ou coisas assim, porque era o sonho dele. Isso é muito errado. Veja como é que é a vida do médico, veja como é que é a vida do advogado. Eu, pelo menos, não gostaria de ter a vida do médico, por mais que fosse um médico bem sucedido, mas ter o tipo de trabalho que ele faz para ter aquele dinheiro, eu não gostaria de ter. Porque o preço para ele ter aquele dinheiro é muito pesado. De repente está a passear, ele é chamado, tem que voltar ao hospital. Eu não gostaria de ter essa vida, por exemplo. Agora, imagina estar a ganhar o mesmo dinheiro, mas, sei lá, fazendo vídeos no YouTube. Existem pessoas fazendo isso e ganhando muito mais que os médicos. Eu preferia isso, acho que é bem mais legal. E isso te dá uma liberdade financeira. E eu, a qualquer momento, posso viajar se eu quiser. E estes vídeos que eu coloquei aqui vão continuar a gerar renda para mim. Então, pessoal, escolha bem o que você quer fazer na vida antes mesmo de você começar a trilhar aquele rumo, tá bom? Veja exemplo das pessoas que já têm aquela vida que você gostaria de ter. Veja como é que elas vivem fora do trabalho, para ver se é mesmo isso que você gostaria de ter. E daí você escolhe exatamente onde você quer ir e segue com toda a fé que você um dia vai chegar lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para poder ser notificado sempre que um vídeo novo vier ao ar, tá bom? E tem também este vídeo aparecendo aqui como sugestão. Vai dar uma olhada. Até lá. Tchau.